Para nos dizer assim a minha tradução. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Os irmãos dizem, por exemplo, que eu sou ruim de leitura. E pela manhã cedo voltou ao templo. E todo o povo vinha ter com ele. E Jesus assentado-se ensinava. E então os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés ordenou na lei que as tais sejam apedrejadas, pois tu o disseste. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui o que é esses escribas e fariseus, que eles só procuravam haver uma falha no Senhor Jesus. De todo modo que Jesus fazia, sempre estava essa raça de gente para procurar alguma falha no Senhor. Mas Jesus conhece todas as coisas. E Ele sabe tudo. E Jesus sabe todas essas coisas. E quando Jesus voltou ao templo, a Bíblia vai dizer que Ele estava ensinando. Ensinando o quê? A palavra de Deus, os costumes e os ensinos do Senhor. Para quê? Para aquela multidão, para aquele povo que viesse crer na tua palavra, tivesse um dia a certeza da vida eterna, a qual disse o irmão Ageu. Porque Cristo ia morrer. E ele tinha que ir para a cruz. E aqueles escribas, aqueles fariseus, só tentando retrucar o Senhor. Mas Jesus conhece todas as coisas. Agora dissemos assim, temos assim a palavra, que eles pegam uma mulher, traz ali. O que eles fazem? Põe no meio do pátio, ali onde estava Jesus. Isso aqui, ó, mestre, ó. Essa mulher aqui, ela foi apanhada em adultério. E na lei Moisés disse que o Senhor disse que tem que ser apedrejada. Agora nós vemos uma coisa. Muitos não sabem que esta mulher, ela foi esforçada a fazer aquilo, porque aqueles maldiçoados, daqueles escribas, com aqueles fariseus, eles queriam pressionar a mulher e a pressionar Jesus. No meio de todos, porque queriam contender com Jesus, disse: essa mulher foi apanhada em adultério. Agora me digamos uma coisa: para ela ser apanhada em adultério, ela tinha que ter um marido. Muitos vão pregando: a mulher adultera. Por que não levaram o marido dela lá? Nós vemos que a acusação estava sendo a mulher. E aqueles infelizes que estavam ali, será que eles também já não tinham ido lá fazer anarquia com aquela mulher? Porque se nós entrarmos dentro da profecia bíblica e entramos dentro do estudo bíblico, nós vamos ver que essa mulher, que é anônima, ela é uma garota de programa. Ela estava no serviço dela, mesmo errada, mas estava. Nós temos que ali eles trouxeram ela e disse: por quê? Porque eles queriam ver a falha em Jesus. E Jesus não erra. Ele não tem falha. Eu posso errar com as minhas misérias, dos meus pecados. Se eu pratiquei atos antigamente, a consequência do pecado e do ato eu vou carregar para sempre. Isso não vai ter quem vai tirar de mim. Porque hoje, se alguém me ver aqui, vai falar: aquele idiota lá, aqui andava bebendo no bacuri, andava fumando, andava usando droga, porque eu fui um drogueiro e não cuidou. Pois é que pouco sabe disso. Andava adulterando, prostituindo, e está lá hoje. Mas tenho a certeza de uma coisa: que se eu permanecer nesta graça da qual Deus tem concedido até agora, como o irmão Ageu disse, um dia eu tenho certeza da salvação. Se eu andar na vida errônea, eu tenho o quê?
lago de fogo ardente que a Bíblia vai dizer no Apocalipse. E o lago de fogo ardente todo mundo sabe que não vai ser fácil. Porque o próprio Satanás, uma certa vez, Jesus ele atravessou o mar e foi para o outro lado. Lá de longe, no capítulo de Marcos, nós vamos ver que Satanás ele disse assim: o que tenho contigo, servo filho do Deus Altíssimo? Vieste tu me perturbar antes da hora? Eu rogo para que tu não me mande para o abismo. E naquele tempo de um bando de porcos, eles peço para que me permita que entre naqueles porcos. E a Bíblia vem dizer que naquele momento Satanás entrou naqueles porcos e morreram todos no precipício, no lamaçal de lama, morreram todos afogados. Agora nós vemos, Satanás ele pediu ao Senhor porque ele tem medo do inferno. E o homem não tem medo de passo o homem encontrando aí de qualquer maneira. O homem não tem medo do inferno. Nós fazemos as coisas do jeito que nós queremos. Mas só que aqui, o que acontece? Quando eles trazem essa mulher, trouxeram o quê? No lugar errado? No lugar certo. Porque ali estava Jesus. Ele era o dono da vida. Os acusadores vieram trazer, mas Jesus estava ali. Ele é aquele que conhecia os pecados daqueles miseráveis que vinham trazendo a mulher. Jesus é aquele que conhecia. Agora, essa mulher e o marido que não estava ali junto com ela. Por quê? Que ela disse, garoto de programa não tem marido. Ela está lá no serviço dela. Errado, mas está no serviço. Aqui agora ela vai encontrar com Cristo. Diz a palavra. Que nós não sabemos o nome dela, quem era ela. Eu vou te dar um detalhe. Que nós não conhecemos quem era essa mulher. Está vendo que era uma mulher acusada. E naquela época, nós sabemos que na lei Moisés tinha mesmo escrevido isso. Que as casas adúlteras tinham que ser apedrejadas. Hoje nós vemos na igreja que muitos precantes falam assim: vai e não peque mais, tá? Mas e o fundamento por quê? Que ninguém aplica? Por que o fundamento dessa mulher? Vai e não peque mais. Porque aquela tinha que ter um marido. O marido era o primeiro a se acusar ela lá na época. Ele tinha que saber que ela era adúltera, tinha que trazer ela, trazer no semestre, e ali ele ia ser julgada. Por quê? Tem aqueles homens que eram da lei que estavam doidos para condenar alguém, como eles queriam pegar Jesus. Só que aí muitos dizem, mas ele trouxeram ela no lugar errado, mas também no lugar certo. Errado porque ela tinha que estar lá, no lugar do julgamento. E aqui Cristo estava aqui, o maior julgador está ali, que é Cristo. Ali ele vai reprovar as obras daqueles infelizes que talvez lá na casa de programa eles já tinham ido lá também, irmão Deus, fazer anarquia com ela para depois levar ela lá. Por que aqueles infelizes também não se puseram diante deles lá? Diz, eu também pratiquei atos de adultério com essa mulher. Eu também, mas não, aproveitavam e depois levavam para fazer anarquia. Você tem que o ser humano não presta? O ser humano não presta dessa forma. Que de tudo quanto é tipo de erro, vai na pessoa, depois ele rapa fora e joga lá. Mas Jesus olhando, eu não vou dar o detalhe do que é que ele estava escrito na Bíblia lá na terra, não vou entrar nesse detalhe. E Jesus olhando, quem disser, rapaz, você está igual pior do que ela, eu conheço. E você tem que trazer essa mulher aqui. Na lei como Moisés fazia, sim, tinha isso. Mas primeiro o que tinha? Tinha que ter testemunha. Vou fazer comparação aqui. Tinha que ter a testemunha. Para que aquela mulher fosse morta. Aí o que acontecia? Se ponhamos o irmão Wilson, com a irmã, ele fracava ela no adultério. Ele tinha que trazer ela para ser julgada. Ali o que ia acontecer? Segundo a teologia bíblica vai dizer, que muitos não aplicam isso, que tinha um buraco de 5 metros de fundura. Eles iam jogar essa mulher lá dentro, já que ele tinha certeza que a Maria tinha enganado ele, trazia a ele
a Maria e no caso do pé de pano. A Lídia, o que aconteceria? Ia que deu o julgamento. Era certo? Era. Porque dá dois detalhes. Para mostra nós veremos o José do Egito. Quando ele esteve no Egito, tinha a mulher de Potifar, aquela satanás, aquela capeta daquela mulher, queria que José fizesse seus atos de adultério com ela. Ela infernizou ele de uma maneira tão grande que José saiu correndo e ela conseguiu arrancar a túnica dele e ficou ali. Mas, como Potifar tinha José ali, um homem que ele amava, sei lá o que, mas ele adorava, ele gostava de José. Ele foi preso. Ele foi preso, aqui ficaram, vamos lembrar se foi 7 anos, e ali ele esteve preso. Por que ele não foi morto? Porque não havia prova. Mas só que aquela ordinária, ela teve uma consequência, que ela tinha que carregar a consequência da mentira dela. Que eu vou lhe dizer e eu vou se escandalizar por isso. Não vou ficar escandalizado do que eu vou lhe dizer. Potifar não tinha prova do preso. Se eu perguntar aqui, nesta noite, todo mundo vai responder e antes eu acabo de falar. Como chamava a mulher de Potifar, todo mundo já vai falar, Neferite, aquela mentirota daquela Neferite. Só que ela tinha que carregar uma consequência. Ela não parava com aquilo, porque ela era mulher mundana mesmo, e ela era do Egito. Só que quando José está preso, sofrendo as amarguras das aflições, aí vai dizer, mas por que está entrando José aqui? Porque eu vou te dar os detalhes. Ela não parava, mas só que teve o quê? A consequência dela, que quando ela arrumou um outro enrosco lá na frente, ela adulterou um outro homem. E Potifar pegou ela no flagrante. Então, para a mulher ser morta, tinha que ter a prova. Que aí que acontece? José está ali perto. De lá na prisão, já tem revelado o seu sonho. E ela passa ali e dá uma olhada nele, sabendo que ele é inocente. Irmão, mesmo que alguém esteja te acusando de alguma coisa, se você não dever, estiver na presença do Senhor, você é inocente, Deus vai tomar conta da tua vida. Ele vai levantar por ti. Olha só como é que é o negócio. Quem é que tinha daquela época? Porque ele dizia porque ela era uma garota de programa. E muitos diziam que era prostituta. Aí o que é que acontece? Eu vou te dar um detalhe. Que quando tivesse a certeza para essa mulher ser morta, que nem a mulher de Potifar, José não foi morto, a Neferite, quando ela faz anarquia com o outro, vai chegar no ponto que a mulher agora ela está julgada. Aqui, nesse texto, com segundo laudo, o que aconteceria? Então ela ia ser apedrejada até a morte. O primeiro quem era? A primeira testemunha tinha que ser o marido. Porque ele que viu, é ele que estava sendo a vítima do negócio. Porque primeiro tinha que trazer sem aprovar. Primeiro trazia a mulher, depois trazia o pé de pano, depois trazia o cabeça de árvore de Natal, o enfeitado, porque estava sendo traído. Aí nesse momento, era tocada lá embaixo. E o primeiro, o marido ia catar pedra. A pessoa que é pedrinha não, viu? Você lembra dessas pedras que tinha aqui? Era aqui, daqui para frente. Já tocava lá embaixo. Se ela morresse nas pedradas, bem, se não morresse, ia encobrir até lá em cima. E por aí ia ficar, porque está condenada à morte. E o homem, mesma coisa. Mas só que tem um porém. Tinha dois tipos. Se o marido recusasse a matar a mulher, nesse caso aconteceu com o Neferite, lá no Egito, o que era feito?
Ele trazia a mulher diante dos, sei lá como é que chamava aquele povo que ia fazer a condenação. Aí ele diz: eu não quero que mata ela. E nem mate o homem também. Não, mas tem outra sentença. Ou arrancava os seios dela e jogava fora, ou batia um facão aqui na ilha, arrancava e jogava fora, e ficava aquele buraco esquisito para lembrança, para todo o tempo. E você sabe o que é que tinha que acontecer com o homem? Ele tinha que ser castrado diante dos outros, para ele largar a mão de ser urinário e invadir uma família de ninguém. É assim que ele tinha que ser. E ninguém tem coragem de aplicar isso nas igrejas hoje. Por quê? Tem medo do quê? Eu não tenho. O homem era castrado diante de todo mundo. Por que você não estuda a Bíblia? Não iria mais por realidade. Já cansei de falar isso. Porque aquilo que eu leio, eu vou explicar. Onde ninguém vai me justificar. Aonde é que eu leio, eu vou trazer para a igreja. Eu gosto ou não gosto. Aleluia. Era assim aí que acontecia. Era dessa forma. Então nós temos que saber muito bem o que nós temos que fazer. Hoje o que eu fazia eu não vou fazer mais. Eu andava na prostituição, no adultério, violência, nas bagunças do mundo. Hoje eu tenho que pregar a palavra de Deus. A minha sobrinha me disse para mim que eu quero que você venha aqui na minha casa para você pregar na minha igreja. Se der certo um dia eu vou ver. Pregar o que? Se eu não sei? Eu tenho que falar o que está escrito aqui. Que pregador que sou eu? Eu sou pregador, não vou fazer nenhuma. Aí, irmão, tem mais um problema. Eu conversando com uma pessoa esses dias, uma moça, entremos nessa parte. Você está pensando, aqui dentro da igreja não lê Bíblia. A igreja Assembleia de Deus, que era a primeira igreja que tinha maior teologia, que tem o maior ensinamento, tem nada, os crentes não lê Bíblia. Os crentes não lê Bíblia, não vem o culto de ensino, só fica prestando atenção naquilo que os outros falam. E por aí está cheio de gente que está lendo Bíblia. Você vai conversar com certo tipo de pessoa, você vai passar vergonha. Uma pessoa entrou nesse texto comigo, disse: mas me disseram naquela palavra da mulher adulta que Maria Madalena, falei: me dá um motivo. Falei: me dá um motivo que é Maria Madalena. Falei: se me dá um motivo, eu vou te falar para você se é Maria Madalena. A Bíblia não diz quem é, diz que é uma mulher anônima. Você sabe quem foi que inventou esse negócio de Maria Madalena era prostituta? Foi o Papa Gregório I. Ele quis da igreja romana, ele quis tirar que Maria Madalena era prostituta, mas não conseguiu porque já era tarde. Aqui tem irmão que sabe do que é que eu estou falando, dos estudos que eu tenho sobre isso. A igreja católica romana foi que inventou essa anarquia aqui, que Maria Madalena era prostituta. A Bíblia, todo lugar que você pega na Bíblia, você vai ver que Maria Madalena era uma seguidora de Cristo. E diz que tem um lugar aí, que tem um lugar ao culto, que Maria Madalena era esposa de Jesus. É mentira do diabo isso. Se alguém achar que eu estou com conversa de eu tenho um livro de Maria Madalena em casa e vou apresentar para qualquer um. Que isso é uma farsa, é uma mentira. Isso aqui é da igreja católica, isso aqui, ó. Não estou reclamando da igreja de ninguém. Isso aqui é arte de papa. Só que em 2016, o Papa Francisco, ele quis mentir isso, mas já era tarde. Maria Madalena foi uma mulher seguidora de Cristo. Ela nunca foi um tipo de anarquia. A Bíblia diz que Maria Madalena era da cidade de Magdala. E a cidade de Magdala, nós vamos ler nos textos, ela tem sido destruída há vários, bem antes de Cristo. Maria Madalena era uma mulher que ela andava com Jesus. Pois que Jesus foi crucificado, Maria Madalena estava lá orando. No turno do domingo da manhã cedo, que o sábado era o dia do guarda, e nós dizemos hoje que o sábado, o dia do Senhor é domingo. Domingo coisa nenhuma. Domingo é dia das primícias. Sábado é o dia do descanso de Deus. E nós pregamos aí que o sábado não tem nada a ver. Sábado é mandamento, está no livro de Êxodo. Leia a Bíblia que você vai ver. Sábado é mandamento de Deus, está lá nos 10 mandamentos. Como é que eu posso retrucar isso? No primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, as demais, foram lá visitar o túmulo de Jesus. Como é que ela era mulher de Cristo? Então, já vi pastor falar isso. É mentira do diabo.
Estamos aqui para desmentir essa farsa. E eu não vou ter medo de falar que isso é mentira. E tudo isso que eu tenho falando, eu tenho escrito em casa. Se alguém retrucar, vai lá que eu vou te mostrar. E eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus.